A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical. Nós vamos fazer uma oração e daremos início na meditação e aprendizado de mais esta aula. Pai bendito, Deus maravilhoso, queremos agradecer, Senhor, por esta oportunidade, Senhor amado, de meditar, Senhor, este período na Tua palavra, Senhor. Deus querido, abre nosso entendimento, ajuda-nos, ó Pai, que tranquilamente possamos analisar, observar e absorver, ó Pai, os ensinamentos aqui transmitidos. Que o Teu nome seja glorificado, Pai, pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6. O título da lição diz: o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Nosso texto áureo: sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. A verdade prática: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Amém? Nossa leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 2, versículos 1 a 15. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Veja que não é do Espírito Santo, não é porção dobrada do Espírito Santo. Nós acabamos de ler aqui que a porção dobrada que Eliseu pede é do espírito de Elias. Amém? Que nós não façamos mais essa confusão. É um aprendizado importante. Seguindo, versículo 10. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, senão, não se fará.
E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Outra coisa importante de aprendermos aqui: Elias não subiu ao céu num carro de fogo, cavalos de fogo, ou pelo menos não é isso que é informado. O que é informado aqui na leitura é que ele subiu ao céu num redemoinho. Amém? A palavra de Deus refere desta maneira. O versículo 12: o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém? Uma leitura extensa, mas necessária para o entendimento de toda a lição, todo o assunto que vamos aqui tratar. A nossa introdução diz assim: o ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. Nós vamos dar uma pausa aqui na introdução e nós vamos ver como se deu essa escolha de Eliseu, né? Lá em 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 13 a 21. Vamos ver como é que foi? Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa e saiu, e ficou na entrada da caverna, e uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe. Então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para a sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Esse foi o chamado de Eliseu. Eliseu
é escolhido por Deus, é ordenado a Elias quem seria o seu substituto, o seu sucessor. Amém? Lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, nós vemos que está escrito que Eliseu, ele deitava água sobre as mãos de Elias. Então Eliseu, um grande profeta destacado, que teve um ministério maravilhoso e muito produtivo, ele começou como um serviçal, como um ajudante. Ele não começou por cima, ele não chegou e ficou de pé para ensinar, mas ele sentou para aprender. Ele não começou liderando, mas ele começou sendo liderado. Ele não começou ordenando, mas ele começou obedecendo. Nós somos chamados na obra de Deus para aprender, para servir, para desenvolver e depois sim, para fazer discípulos, para treinar pessoas, para ensinar, para trazer junto outras pessoas que venham a crescer no conhecimento, para poderem trabalhar na obra do Senhor. O ministério, ele é feito de pessoas que trabalham. Então, ministério significa serviço, significa trabalho, né? Se você conhece alguém que entende ao contrário, essa pessoa está equivocada, não está de acordo com a palavra de Deus. Não é desta maneira que nós vemos. Eliseu, ele é grande sim, mas ele começou pequeno, ele começou servindo. Quando nós vemos esta referência, quando o rei Josafá, ele pergunta, não há aqui um profeta de Deus para que o consultemos? Então ali, um dos servos do rei, ele vai dizer, sim, há um, Eliseu, o profeta Eliseu. Quem é Eliseu, né? Como se alguém perguntasse, e aí ele complementa, ele deitava água sobre as mãos de Elias, ele servia a Elias. Que maravilha! Então, nós devemos começar por baixo, né? Nós devemos aprender a valorizar as coisas pequenas para que cheguemos às coisas grandes, para saber dar valor. Então foi esse o chamado de Elias. Segundo os estudiosos, Eliseu, até que ele viesse a substituir em definitivo a Elias, ele serviu, ele esteve com Elias por 9 anos. A nossa introdução ela continua falando que Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte, e Eliseu mais que depressa pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele, e assim foi o fim do ministério de Elias e o início de Eliseu, que são os assuntos que nós vamos tratar nessa lição. Então, dessa leitura, nós já conseguimos perceber, conseguimos entender que o ministério de Elias chegara ao fim, mas a obra do Senhor não chegou ao fim. Nós não somos os donos da obra, né? Tem um cantor, Luiz de Carvalho, já falecido, ele cantava um hino que falava, ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor, não é minha, não é nossa, a obra é do Senhor. Ele provê obreiros, Ele provê pessoas para que venham a desempenhar o trabalho, para que a obra continue. Muitas vezes nos preocupamos como vai ser, como vai continuar, como vai se dar. O Senhor, Ele levanta obreiro. Certa feita Jesus fala aos discípulos, a seara, ela é muito grande. Orem ao Senhor da seara, para que Ele envie obreiros. Para que Ele envie obreiros, nós devemos orar ao Senhor, para que Ele levante homens e mulheres na obra, para que esta obra não pare, amém? Porque a obra, ela é do Senhor. Elias,
ele iria partir para estar com o Senhor, mas antes teria que deixar pessoas para darem sequência à obra inacabada. Elias, ele estava num período de desgaste. Elias estava se sentindo muito sobrecarregado. Elias estava se sentindo o único representante do verdadeiro Deus de Israel. Ele estava se sentindo sozinho, e ele se isola numa caverna. O Senhor vem falar com ele, como nós lemos, e o Senhor dá ordens a Elias, porque ainda não havia chegado o fim, ele ainda tinha muito a fazer, e o Senhor lhe dá ordens, e ele sai, e ele vai atender o chamado do Senhor. É bom quando ouvimos a voz do Senhor, mas é ainda melhor quando obedecemos a voz do Senhor. Há pessoas que dizem: eu gostaria de ouvir a voz do Senhor. Para quê? Para saber como é? Só por mera curiosidade? Só para dizer que ouviu a voz do Senhor? Ou está pronto a obedecer a voz do Senhor? O Senhor tem falado, você tem obedecido? Eu tenho obedecido, porque melhor do que ouvir é obedecer. Ouvir por ouvir não tem sentido, fica perdido, né? Jesus, ele vai dizer que aquele que ouve a voz do Senhor e obedece, ele é comparado àquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha, querendo dizer de firmeza, querendo dizer de que não se abala com o vento, não se abala com a tempestade, mas fica firme. Que nós possamos ser este exemplo. Então, Elias, ele dá ouvido à voz do Senhor, ele obedece, ele vai e ele faz a obra do Senhor, porque o ministério de Elias está chegando ao fim, e ele precisava tomar atitudes, condutas, providências, e o Senhor o procura e o orienta nesse sentido. O Senhor continua a nos cobrar que deixemos pessoas capacitadas e comprometidas com sua obra, pois somente Ele é eterno, nós não somos eternos. Um dia tudo se acaba, nós chegamos ao fim. Enquanto Jesus não voltar, a obra do Senhor ela não termina, e nós fazemos a nossa parte, mas precisamos deixar um legado. Sim, precisamos deixar um legado, mas precisamos treinar pessoas para que venham a dar prosseguimento ao trabalho. Não devemos ser centralizadores, não devemos ser aquela pessoa que não, tudo eu, só para mim, só eu sei, só eu conheço. Nós devemos compartilhar conhecimento, nós devemos compartilhar experiências, para que outras pessoas, elas venham a se desenvolver, e elas venham a dar sequência com qualidade na obra do Senhor. Amém? Nós treinamos pessoas, o Senhor capacita, o Senhor dá a condição, o Senhor dá a disposição, o Senhor, Ele cuida daquilo que nós achamos que não tem jeito. Não posso trabalhar na obra do Senhor porque eu estou estudando, não posso trabalhar na obra do Senhor porque eu não tenho tempo, eu trabalho de segunda a sexta, preciso descansar na semana, à noite eu não posso porque eu preciso descansar, que amanhã eu levanto cedo. Sempre haverão desculpas. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que aquele que é chamado, que é arregimentado para uma batalha, ele não se envolve, ele não se enrola com as coisas desta vida, porque ele quer agradar aquele que o arregimentou, aquele que o alistou para aquela batalha. Nós fomos chamados pelo Senhor e nós queremos agradá-lo. Eu acredito dessa maneira, nós queremos agradar ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, é tremendo e tem sido muito, muito misericordioso e gracioso para conosco. Amém, queridos? Que este exemplo de Elias, juntamente com Eliseu, sirva de ensino, de lição para a nossa vida. Graças a Deus. Vamos entrar aqui no comentário, da lição, o tópico 1, a despedida de Elias. No item 1, o ministério de Elias termina.
Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético, foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Aserá, foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis, foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidades. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra. Nós aprendemos a respeito do profeta Elias, tudo o que se desenrolou no seu ministério, tudo o que aconteceu, as grandes coisas, as grandes maravilhas, que Elias realizou na direção de Deus, segundo a vontade de Deus. Elias foi tremendo diante dos reis, mas chegou o tempo de encerrar a sua carreira aqui na terra. No item 2, um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, é o que vemos lá em Mateus 17, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo, ou seja, que demorasse tanto para cumprir, Nós vimos lá, por exemplo, aquela profecia a respeito da chuva, que não haveria chuva em Israel, até que ele voltasse a falar, e Tiago vai dizer que esse tempo durou 3 anos e meio. Nós vemos, por exemplo, uma profecia de Isaías, o profeta Isaías, a respeito do nascimento do Messias, que durou 700 anos para que viesse a cumprir. Nós temos profecias que foram ditas e até hoje não foram cumpridas, ainda esperam para cumprir. Mas nesse caso de Elias, as profecias cumpriram-se ali em tempos que ele ainda estava, foi contemporâneo do cumprimento das suas profecias. E provavelmente não escreveu nenhum livro. Tem muitos profetas, o profeta Natã, por exemplo, que ele esteve ali na época de Davi, do rei Davi, não tem um livro do profeta Natã, Então tem profetas que não são literários, ou seja, não deixaram escritos. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo de cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma, Um exemplo do profeta Elias. No item 3, Gilgal, um lugar de boas recordações. Gilgal, uma cidade que ficava ali entre o Jordão e Jericó. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão, realizada por Josué. Ali também os israelitas foram circuncidados e celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Então, um lugar marcado, por grandes eventos, e Elias ali ele é informado que o seu ministério chega ao fim. Mas no tópico número 2, o pedido ousado de Eliseu. Item 1, a fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias num redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal até Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu: não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou. Para Eliseu, era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Que maravilha! Veja que Eliseu, ele estava junto com Elias, ele estava aprendendo com Elias, e ele não queria abrir mão disso.
E certamente o Espírito Santo já começava a trabalhar ali na vida de Elias. Os profetas, eles recebiam visitação do Espírito Santo. Não é como eu e você, que o Espírito Santo habita em nós, faz em nós templo e morada. Os profetas, eles recebiam a visitação do Espírito Santo, e certamente Eliseu, ele recebe esse direcionamento de não largar Elias. Olha, não larga do pé dele, fica com ele, não se afasta dele. Tem novidade aí, né? E Eliseu fazia questão de ficar junto. No item 2, a porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria, em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Eliseu então disse: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo? Em Israel, 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. 2 partes vai falar de dobro. Amém? Então, é uma porção dobrada. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ó, a porção dobrada. Ele também pediu para ter o espírito, ou seja, a atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. Aí está a porção dobrada do Espírito. Ele queria ter aquela mesma atitude, aquele mesmo empenho, aquela mesma intrepidez, forma de agir. Nós lemos lá no início dos evangelhos, falando a respeito do precursor do Messias, que seria João, e fala como ele viria, fala que ele vem no espírito de Elias. Como é isso, irmão? Reencarnação? É o quê? Não, do jeito de Elias. Como Elias foi, João seria, e foi dessa maneira. E foi dessa mesma maneira. Então, Eliseu, ele pede essa porção dobrada do Espírito de Elias, não é do Espírito de Deus, não é do Espírito Santo. Essa confusão precisa ser desfeita, nós precisamos ficar atentos quanto a isso, amém? Estamos aqui aprendendo. O item 3, Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Veja que Eliseu não queria imitar Elias. Nós não precisamos querer imitar ninguém. Tem pessoas que querem fazer até o tom de voz do seu líder. Penteia o cabelo igualzinho, usa o gelzinho igual, usa um óculos igual. Quer fazer tudo igual, quer imitar em tudo. Não é isso que está falando aqui. Está falando de procedimento, modo de agir, modo de adorar a Deus, de servir a Deus, de fazer o trabalho na obra de Deus. É disso que está falando. Então Eliseu fazia questão de estar junto, de pegar aqueles detalhes, de imitar. O apóstolo Paulo, ele vai nos convidar a sermos seus imitadores. Mas ele diz assim: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. No amar, na forma de amar, na forma de tratar os irmãos, na forma de tratar a mulher, na forma de tratar os filhos, na forma de tratar os pais, na forma de tratar a igreja, na forma de tratar as coisas de Deus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus, ele chega na igreja e ele diz assim, no templo, ele diz: eu sou muito zeloso pela tua casa, o zelo da tua casa me consome.
Então, veja que são coisas boas para imitarmos. Nós não precisamos imitar vestimenta, não precisamos imitar cabelo, não precisamos imitar jeito de falar, trejeitos, né? Tem pessoas que pegam os trejeitos do pregador, misericórdia, gente. Para com isso, não precisa. Seja original, mas imite as coisas boas, imite as coisas importantes. O perfil, modo de agir, modo de se conduzir, modo de atender, de tratar, isso é bom imitar, amém? Graças a Deus. No item 3, Eliseu toma a capa de Elias. O item 1 é o tópico número 3, o item 1. A comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo, que o levou num redemoinho. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resultam em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Então, um exemplo de companheirismo, a gente tem sérias dificuldades em confiar nas pessoas, a gente confia desconfiando por vários motivos, as pessoas nos decepcionam, nos entristecem, as suas condutas e atitudes muitas vezes nos preocupam, coisas que as pessoas falam muitas vezes sem ter certeza, fazem pré-julgamentos. Infelizmente acontece muito isso, mas que nós possamos ter amigos que sejam mais próximos do que irmão, como diz lá em Provérbio, que nós possamos construir relacionamentos, que possamos ter essa oportunidade, de se abrir para poder construir relacionamento, confiar nas pessoas, ajudar, ser ajudado, ouvir, ser ouvido. E isso só é possível tendo essa proximidade, que nós possamos construir essa proximidade com os nossos irmãos, possamos ter pessoas com quem possamos contar, que hajam pessoas que contem conosco, e certamente será bênção no meio da igreja. Amém? O item número 2, a capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para seu servo Eliseu. Ela legitimou o ministério dele publicamente, ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Que maravilha! É importante nós ressaltarmos aqui que coisas não operam milagres. É um absurdo muito grande o que tem feito, e é triste observarmos que pessoas entendem que coisas fazem milagre. Tem um hino que as nossas irmãs cantam, que diz que só Deus, aleluia, pode fazer milagre. Confie em Deus. Pare de confiar em água. Pare de confiar em rosa. Pare de confiar em lenço. Não confie nessas coisas, confie em Deus. Não devemos confiar em coisas. Eu queria pedir para você não confiar nem no óleo. Sabe o óleo para ungir? Não estou falando do óleo ungido, porque tem óleo ungido, As pessoas dão ou vendem óleo ungido. Não confie nem no óleo. Irmão, mas a Bíblia fala que é para ungir. É isso mesmo, a Bíblia fala que é para ungir com óleo. Mas não é para ungir o óleo, é para ungir o doente. E o óleo não cura, e o óleo não salva, mas fala que a oração
é que cura, porque na oração fala-se com quem cura, que é Deus. Deus é quem cura, e através da oração Ele cura, e o óleo, ele vai ser o símbolo do Espírito Santo. Irmão, se não tiver o óleo para ungir, não vai funcionar. Que é isso, crente? Não faz isso, não fala isso. Tem gente idolatrando óleo, tem gente idolatrando lenço, tem gente idolatrando peças de roupa. É muito absurdo. Ultimamente tem se usado alguns itens das vestimentas dos povos antigos, né? do povo de Israel, usando estola sacerdotal, usando aqueles negócios que colocam no pescoço, parecendo um cachecol, com as cores de Israel. Será que isso está trazendo autoridade, irmão? Será que isso está trazendo mais autoridade do que o Espírito Santo, do que eu fazendo a vontade de Deus, sendo servo de Deus, estando pronto para fazer a vontade de Deus? São coisas que nós não devemos dar valor, são coisas que nós não devemos implementar de maneira nenhuma, não servem. Por isso, a capa de Elias, ela não fazia milagre. Se Eliseu não tivesse andado com Elias, não tivesse servido a Elias, não tivesse dado lugar ao Espírito Santo, aquela capa não iria fazer coisa alguma, porque a primeira coisa que Eliseu fala: onde está o Deus de Elias? Irmão, é coisa grande, é coisa maravilhosa, é Deus que faz todas essas coisas. Quem faz milagre é Deus, quem cura é Deus, quem salva é Deus. Nós somos instrumentos, que nós fiquemos na direção de Deus, como obreiros, trabalhadores na sua obra, serviçais, ajudantes, para que esse trabalho não pare, para que esse trabalho continue, e o que o Senhor tenha prazer em nos usar na sua obra, nós possamos corresponder. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos aqui já para a nossa conclusão. O que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo, e não apenas isso. Precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Um exemplo fala muito mais do que 1000 palavras, né? Ser praticante fala muito mais do que simples palavras. Que nós sejamos cumpridores desta palavra, que nós venhamos a fazer a vontade de Deus, a agradá-lo, e na sua obra não sejamos vagarosos, mas sempre prestos para atender o chamado de Deus. Amém? Deus abençoe. Nós vamos estar orando e encerrando mais esta aula. Senhor nosso Deus e Pai, queremos agradecer a Ti por este tempo, Senhor, que estivemos meditando na Tua palavra. Queremos agradecer pela Tua direção, ó Senhor amado. Queremos pedir, ó Pai, que nos dê da Tua graça, sabedoria, nos ajude, que nós possamos ficar firmes, possamos, ó Pai amado, buscar sermos melhores a cada dia, Senhor. Deus bendito, em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos estas bênçãos. Amém. Deus te abençoe e até a próxima aula.